Bom dia, pessoal. Tá bom? Vamos estar iniciando então a nossa aula. Esta vai ser a nossa última aula de funções elementares, tá? Terminamos aqui a parte do ensino básico. Daqui em diante, tudo vai ser, na próxima aula em diante, tudo vai ser coisa de cálculo propriamente dito. Vamos estar falando de limites, de continuidade. Em seguida, nós falaremos de derivadas e depois finalizaremos com as integrais, tá? Então, hoje nós finalizaremos com algumas funções. Já falamos na aula passada, falamos de funções trigonométricas. Nosso intuito hoje é falar de funções exponenciais. Tá? Nosso intuito é trabalhar com funções que recebem esse nome, funções exponenciais, funções logarítmicas e funções hiperbólicas. Esse é o nosso intuito de hoje, tá? É isso que nós queremos ver. Em geral, a grande maioria de vocês deve ter visto estas, as funções exponenciais, tá? Outros tantos viram as logarítmicas, talvez nem todos. E bem poucos podem ter visto as hiperbólicas. Tá? O nosso intuito é falar desses três tipos de funções hoje, tá bom? Então, vamos definir aqui essas nossas funções. Vamos fazer o seguinte. Esses são os três tipos de funções. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um número A, tá? Vou fazer o seguinte. Eu quero pegar números reais e levar em um certo lugar, tá bom? Onde eu vou pegar aqui um x real e vou levar no f de x, e esse f de x vai ser a elevado a x, tá bom? Isso que eu quero fazer, tá? Quero fazer essa conta. Eu quero pegar um número real x e vou fazer uma certa conta que vai me dar o f de x, que é a elevado a x, tá bom? A partir daí eu preciso tomar alguns cuidados, tá? Quais cuidados eu preciso tomar? Primeiro, será que eu posso pegar qualquer número A e definir essa função? Essa é a primeira pergunta que eu devo me fazer, tá? Então, vamos ver se eu posso pegar qualquer número real. Se eu quero utilizar no domínio todos os números reais, então, observa aqui no domínio, eu posso pegar aqui no domínio menos 1, tá bom? Eu posso pegar no domínio o menos 1. Se eu pegar no domínio menos 1, então você acha que o A pode ser 0? Você acha que o A pode ser 0? Imagina que o A fosse 0. Se o A fosse 0, em algum momento eu teria que fazer a seguinte conta: 0 elevado a menos 1. E isso seria 1 sobre 0. Tá ok? E aí, estaria definido? Não. Né? Não está definido. Então, eu já sei que esse A não pode ser qualquer A. Então, a primeira história aqui, a primeira ideia é que esse A precisa ser diferente de 0. Tá bom? A primeira ideia é essa. Segunda ideia, será que esse A pode ser um número negativo? Pergunta. A menor que 0. Será que eu posso usar A menor que 0? Se eu puder usar A menor que 0, então eu poderia utilizar A igual a menos 1, por exemplo. Né? Então, nós poderíamos utilizar A igual a menos 1. Bem, mas se eu estou trabalhando, que eu quero pegar aqui números reais e levar em um certo conjunto, nos números reais tem o número meio. Tá? Então, em algum momento, eu ia calcular o f de meio. Então, eu ia ter que fazer a seguinte conta em algum momento. Menos 1 elevado a meio. Mais menos 1 elevado a meio, nós já sabemos que é a raiz quadrada de menos 1. E isso aqui não pertence aos números reais. Tá? Então, também seria um problema. Então, eu já sei que esse A, além dele não poder ser 0, ele não pode ser um número negativo.
Tá? Então, eu tenho mais uma condição sobre esse A. Eu vou colocar aqui a condição. Esse A tem que ser um número maior que 0. Ele tem que ser diferente de 0. O que mais que ele tem que ser? Será se eu posso colocar no lugar desse A o valor 1? Se o A for 1, o que eu terei de novo? Imagina que eu faço o seguinte, A igual a 1. Então, a minha f de x é 1 elevado a x. Tá bom? Qualquer valor de x que eu colocar aqui, 1 elevado a esse número vai dar quanto? Vai dar 1, certo? Então, eu não alterei nada. Essa é uma função constante. Tá? Então, não me serve também esse número. Tá, ok? Então, eu vou retirar também o a igual a 1. Eu retiro. Então, a minha função exponencial é aquela função em que esse a ele tem que ser um número positivo, ele tem que ser um número, se é positivo, já tem que ser diferente de 0, e ele tem que ser diferente de 1. Tá bom? Então, vamos reescrever aqui. Então, a nossa função exponencial, ela pega números reais e leva em um certo conjunto, que eu ainda vou dizer, da seguinte forma. Ela faz f de x igual a elevado a x, e esse a é um número maior que 0 e diferente de 1. Tá? Essa é a minha função exponencial. Tá bom? Ok? Muito bem. Sendo essa a nossa função exponencial, o que você está fazendo aqui são potências, né? São potências. Então, você automaticamente já vem logo na sua lembrança, sexto ano do ensino fundamental, potenciação. Né? A primeira emoção matemática da sua vida. Né? Então, potenciação, vem as regras de potenciação. Né? Aquelas regrinhas lá. Quais são as regrinhas de potenciação? Você pode, por exemplo, querer fazer a seguinte conta. F de x mais y. Tá, ok? F de x mais y, o que seria? No lugar do x, você coloca x mais y. Tá? Então, vai ficar a elevado a x mais y. Tá bom? Mas você tem uma potência a elevado a uma soma. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Quem lembra? Que o produto. Né? Que a elevado a x vezes a elevado a y. Beleza? Tá? Mas a elevado a x, quem é? Quem é a elevado a x? Não é a própria função avaliada em x? Isso aqui, a elevado a x, é f de x vezes a elevado a y é f de y. Tá ok? Então, essa sua função, quando você faz isso, dá aquilo. Tá bom? Ok? Muito bem. E se por acaso você quisesse fazer a subtração? F de x menos y vai dar a elevado a x menos y. E isso aqui é o quê? A elevado a x menos y é o quê? É a divisão, certo? Isso aqui é a elevado a x dividido por a elevado a y. E aí, posso fazer essa divisão? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar na hora de uma divisão? O denominador não pode ser 0. Esse denominador é 0? Em algum momento esse denominador vai dar 0? Sim ou não? Sim ou não? Não. Função exponencial não dá 0. Tá? Então, isso aqui não dá 0 o denominador, e a parte de cima nada mais é do que a f de x sobre a f de y. Está ok? O que mais que a gente pode fazer? Eu posso querer calcular o f de 0. É a elevado a 0. Quanto é a elevado a 0? 1, né?
A elevado a zero é 1. Muito bem. Então, pronto. A função exponencial ela tem essas características. Tá? Essas são as características aí da função exponencial. E nós podemos querer começar a pensar graficamente. Graficamente. Suponha agora, vamos olhar para esse A. Esse A é chamado de base. Tá? Vamos dar agora condições sobre esse A. Primeira condição. Suponha que esse A ele seja um número maior que 1. Tá? Se esse A é maior que 1, essa função ela vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Muito bem. Essa função f crescente. Se esse A estiver entre 0 e 1, então a f será decrescente. Decrescente. Muito bem. Pergunta: a função exponencial é injetora? Sim ou não? Sim. É injetora. Né? Então, vamos logo colocar aqui, ó, exponencial é injetora. Segunda pergunta: a função exponencial é sobrejetora? Função exponencial é sobrejetora? Sim ou não? Vai, alguém no microfone para dizer sim ou não? Só é para dizer isso, sim ou não. Função exponencial é sobrejetora? Vai. É sobrejetora? Como ela toca só no 1 e sobe, não tem que ter correspondente no 0 para ser sobrejetora? Tem que ter tudo no contradomínio e não ter? Não sei. Estou perguntando. Então, não. Alguém? Pode errar, não tem problema. Função exponencial é sobrejetora? Sala 8. A função exponencial é sobrejetora? Sala 8. É sobrejetora? Você que está comendo uma maçã que deve estar deliciosa. A função exponencial é sobrejetora, sim ou não? Não, estão dizendo lá atrás que não. Dizendo que não. Como é que a gente determina se uma função é sobrejetora ou não? O que é que nós temos que fazer? Tem que olhar para o contradomínio. E todos os caras do contradomínio têm que serem alcançados por alguém do domínio. Eu coloquei o contradomínio aqui? Eu não coloquei. Eu coloquei o contradomínio aqui? Não coloquei. Então a sua resposta deveria ser: bem, professor, você está me fazendo uma pergunta, mas você nem disse qual é o contradomínio. Então eu não posso responder sua pergunta. Porque, por exemplo, lembre que para eu saber, a importância de saber se uma função é injetora ou sobrejetora é que o meu intuito, na verdade, é saber se ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa, certo? Nas aulas passadas, nós vimos que seno e cosseno têm inverso, que é o arcseno e o arquicosseno. Mas eles só têm inversa porque nós limitamos o domínio e limitamos o contradomínio. Quando nós fizemos isso, nós achamos a inversa dessas duas funções. Beleza? Aqui é a mesma história. Eu não vou colocar aqui, no contradomínio, os números reais. Não vou colocar. Porque se eu colocar os números reais, nem todo número real vai ser alcançado. Eu vou colocar só os caras que serão alcançados. Me diz uma coisa, quem seria um cara bom para colocar aqui? Se é uma função exponencial, vai alcançar números negativos? Não. Vai alcançar os positivos? Todos? Sim ou não? Todos. Todos os positivos. Vai alcançar o zero? Não.
Então, pronto. Então, essa é a resposta. Então, eu vou colocar aqui os reais. Eu não quero os negativos, por isso eu vou colocar esse mais aí. E eu não quero o zero, tá? Então, eu vou colocar um asterisco aqui em cima. Beleza? Coloquei o asterisco para retirar o zero e coloquei o mais para tirar todos os negativos. Tudo bem? Então, pronto. Então, com este contradomínio, a exponencial é sobrejetora. É sobrejetora. Tá bom? Então, exponencial, sim, sobrejetora. Bem, se ela é injetora e sobrejetora, logo ela é o quê? Ela é o quê? Bijetora, certo? Exponencial é bijetora. Tá bom? Então, vamos só esboçar o gráfico agora, que nós falamos aqui, queríamos falar do gráfico. Então, se por acaso você tiver com um A que seja positivo, independente se esse A é maior que 1 ou entre 0 e 1, não importa. O F do zero dele dá 1. Ok? Tem que passar pelo 1. Tá bom? Então, suponha que esse aqui seja 1. Tem que passar por aí. Agora, vamos supor que o A seja maior que 1. Se é maior que 1, então ela é crescente. Então, o gráfico dela é algo assim. Ó. Tá? Esse é o gráfico da função exponencial. Beleza? Isso aqui vai descendo, tá? Vai descendo, 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 até chegar muito próximo de zero. Não chega em zero, mas chega tão próximo quanto você queira. Agora, você pode pensar, e se o A estiver entre 0 e 1? Ele ainda continua passando pelo 1, tá? No x0.1, continua passando por aqui, só que agora ela é assim, ó. Ok? Esse é o gráfico dela, tá? Então, aqui você tem o gráfico da função exponencial quando você tem o A maior que 1, e aqui quando você tem o A maior que 0 e menor que 1. Beleza? O que foi que nós vimos a respeito das funções inversas? Que a inversa e a sua função é como se ela estivesse se espelhando com relação à identidade. Então, se eu coloco a identidade aqui, suponha a identidade aí, então a inversa tem que espelhar isso, tá? Então, eu nem sei ainda quem é a inversa, nem sei quem é essa função, mas eu sei que se tem que espelhar, se isso aqui se aproximar muito desse eixo, a inversa tem que se aproximar muito desse, tá? Se isso aqui passa pelo 1, aqui também tem que passar pelo 1, então a inversa deve ser algo assim, ó. Deve ser algo assim. Ok? Essa deve ser a inversa. Tá? A exponencial aqui e a inversa aqui. Tudo bem? Que os gráficos é como se eles se espelhassem um ao outro, com relação à identidade. Tá? Muito bem. Então, essa é a nossa função exponencial. Então, a imagem dela a gente já sabe que vai nos reais positivos. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá, esses são os dois gráficos que a gente acabou de ver. As propriedades são essas. Tá? Essas propriedades nós já escrevemos aqui a primeira, fizemos a segunda, a terceira, consequência da segunda. Aliás, a terceira nós não fizemos, é só a potência de potência. A quarta é consequência da segunda, a quinta também é consequência. Tá? E a sexta define-se diretamente dos gráficos. Tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar em esboçar os gráficos dessas funções. Deixa eu pegar essas funções e vamos ver se a gente consegue esboçar os gráficos delas.
Então, a função que eu quero é diga lá. As funções. A inversa sempre vai ser ter a imagem negativa ou não vai ter? O Domingos vai ter que dizer alguma coisa assim? Não. Fale o seu nome e curso, por favor. O nome Afonso, Engenharia Civil. A inversa tem que ter imagem negativa? Não. A inversa de uma função sempre vai ser chamada de identidade dessa Não, é o função. espelhamento com relação à identidade. Tá? Mas Você não olha para o significa a gráfico da imagem- função, você olha para o gráfico da identidade e tenta fazer um espelhamento com relação à Mas identidade. não significa que ela vai ter que ser realmente negativa. Não, não precisa ser. Tá? Muito bem. Por que não precisa ser? Porque a identidade é a inversa dela mesma, certo? A identidade é a inversa dela mesma. E se eu definir a função identidade do zero para mais infinito, então a inversa dela ela mesma nunca vai ter imagem negativa. Tá bom? Ok? Outra coisa, outra função. A função quadrática que nós vimos. A função quadrática, ela não tem inversa. Por quê? Porque ela não é bijetora, né? Ela é uma coisa assim. Deixa eu escrever aqui. A função quadrática, nós vimos que ela é assim, certo? Então, ela por completo não tem inversa, tá? Então, eu preciso restringir. Então, eu pego só um ramo dela. Peguei só um ramo. Tá aqui o x². Quem é a inversa dela? A inversa dela, nós sabemos que é essa aqui, a raiz de x. Ok? Então, essa que é a inversa dela, raiz de x. Raiz de x nunca é negativo. Ok? Sempre é maior ou igual que zero. Então, a inversa de uma função pode não ter imagens negativas. Não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. Bem, o que nós íamos fazer era o gráfico daquelas funções. Vamos esboçar os gráficos agora aqui. Esboce os gráficos de f de x igual a 1 mais exponencial de x, a g de x é igual a menos exponencial de menos x, e a h de x é a exponencial de x mais a exponencial de menos x. Tá bom? Vamos esboçar os gráficos dessas três funções, tá? A gente já sabe que esse e é aquele número de Euler, né? Que é um pouco maior que 2,7. Tá? Eu vou colocar só 2,7 aqui, mas ele é maior que isso. Tá? Então, já cai naquela condição. Está perfeitamente enquadrado na condição, né? Porque é um número positivo e que é diferente de 1. Tá? Muito bem. Então, nós queremos saber o gráfico desta função. Como seria? Vou colocar aqui o plano cartesiano. Vamos olhar só para a exponencial de x. Como é o gráfico da exponencial? Ela está nesse caso, que é maior que 1. Então, ela é crescente e tem que passar pelo 1. Tá? Então, esse é o gráfico. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou supor que esse aqui é 1. Tá bom? Se esse é 1, o gráfico tem que ser isso aqui. Tá bom? Esse é o gráfico da exponencial de x. Tá? Então, esse aqui é e elevado a x. Só isso. Agora, mas não é esse que nós queremos. Nós queremos 1 mais e elevado a x. Então, eu tenho que acrescentar uma unidade ao gráfico dessa função. É aquilo que nós fizemos na aula de deslocamento de gráfico. Ele não deforma o gráfico, ele só desloca uma unidade para cima. Então, eu vou pensar aqui. Ó. Antes, esse gráfico ele se aproximava do eixo x, que é o zero, certo? Agora, ele não vai aproximar do zero. Ele vai se aproximar desse eixo, imaginário que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar fraquinho aqui. Isso aqui é y igual a 1. Tá? Vai ter que se aproximar disso. E agora,
passava pelo 1, agora vai passar pelo 2. Tá bom? Então, o gráfico agora... O gráfico agora vai ser algo assim, ó. Ok? Tá bom? Esse é o gráfico dessa função 1 mais exponencial de x. Nota que eu não entortei ele, não deformei, não fiz nada. Só fiz deslocá-lo para cima. Tá? Beleza? Se te perguntarem assim, se você for muito para menos infinito, para onde é que está indo essa função? Vamos lá. E de x. E de x. Se o x estiver indo para mais infinito. Se você for muito para lá, o que acontece com a função? Ela está indo embora para cima, certo? Está indo para mais infinito. Então, você diz, se esse cara for muito para mais infinito, então a minha função está indo também para mais infinito. Tá? Agora, outra pergunta. Mas e se por acaso o x estiver indo para menos infinito? Você está indo para cá, para menos infinito. A sua função e elevado a x, ela está se aproximando de quem? Do zero. Certo? Então, isso aqui implica que a sua função está se aproximando de zero. Tá? Ok? Agora, essa para essa função. Mas e se não fosse essa função? Fosse 1 mais exponencial de x. Aí você se faz as mesmas perguntas. Se ele vai para mais infinito, o 1 mais e elevado a x também vai para mais infinito. Agora, pelo outro lado, se o x tende a menos infinito, para onde que 1 mais e elevado a x está indo? Para 1. Tá bom? Está se aproximando aqui de 1. Beleza? Vai dar 1? Em algum momento? Não. Isso está tendendo a 1. O que significa estar se aproximando de 1? É que se você pega um intervalo que contenha 1, um intervalo de tamanho meio, aí você vê a função entra nesse intervalo? Entra. E se eu diminuir o intervalo de tamanho 0,1, a função chega lá? Chega. E se for 0,000001, a função chega? Chega. Então, não importa que você pegue um intervalo muito, muito pequeno, a função uma hora vai entrar nesse intervalo. Tá? Essa ideia diz que a função está tendendo para isso. E é justamente isso que a gente vai estudar na próxima semana. Tá bom? Muito bem. Então, já sabemos o gráfico dessa função. Vamos esboçar o gráfico da menos e elevado a menos x. Tudo bem aí, pessoal? Alguma pergunta? Tudo claro? Bem? Tá? Aproveita essa semana, né? Já vem descansada do final de semana. Né? Segunda-feira do estudo, não é isso? Esse negócio de segunda-feira dá a uma palavra aí é para quem não estuda. Segunda-feira é segunda-feira do estudo. Terça é do estudo. E quarta-feira, que é feriado, é dia de virar estudando, né? Dia de ficar até terça, até de madrugada estudando, porque pode acordar na quarta mais tarde. Acorda mais tarde para quê? Para estudar, né? Fazer o quê? Muito bem. Vamos fazer o gráfico da g, então? G de x igual a menos e elevado a menos x. Né? E o melhor ainda, quando você estuda, é você virar professor. Que você vai viver o quê? Estudando e fazendo os outros estudarem. Né? Que coisa linda. Vamos lá. Gráfico desta função. Como seria o gráfico dessa função? Vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos pensar no gráfico dessa função. Se não tivesse esses dois sinais de menos,
Suponha que não tenha os sinais de menos. Se não tivesse, seria esse gráfico. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Se não tivesse, tá? Seria isso. E elevado a x. Tá? Que não tem nenhum dos dois sinais de menos. Ok? Mas tem esse sinal de menos. E aí? Como seria, então? Vamos trabalhar um pouquinho? Olha lá. O que significa e elevado a menos x? Você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos 1 vezes x? Certo? Mas isso é a mesma coisa que e elevado a menos 1 elevado a x. Certo? Mas isso é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Beleza? Né? Então, agora, isso aqui é ou não é uma função exponencial? Sim ou não? Sim. Está em qual caso? Está neste caso aqui, ó, entre 0 e 1. Então, ela é decrescente. Tá? Muito bem. Então, só essa é decrescente. Então, eu vou escrever ela aqui. Eu sei que ela é algo assim, ó. Ela tem que passar por aqui e se aproxima muito do zero. Tá? Então, essa aqui é e elevado a menos x. Tá? Decrescente. Certo? Já fizemos essa parte. Agora eu vou acrescentar esse sinal. Esse sinal de menos, o que é que ele vai fazer com o gráfico? O que ele vai fazer com o gráfico? Ele vai? O colega está fazendo assim. O que significa isso? Ele vai espelhar com relação a quem? Ao eixo x. Beleza? Você vai só refletir ele com relação ao eixo x. Tá? Então, o gráfico dessa função, vou fazer aqui e vou girar ele aqui para baixo. Então, a minha resposta é isso aqui. Beleza? Esse é o gráfico da função, tá? Então, esse aqui é menos e menos x. Lindo o gráfico, né? Bom? Treinem isso, treinem fazer essas coisas para vocês criarem maturidade nessa parte gráfica, tá? Ah, esqueci de avisar que foi postado, pode falar, nome e curso, todo mundo quer saber seu nome e seu Afonso de Engenharia Civil. Daqui a pouco a gente vai falar de engenharia naval, você vai ver. Tem uns quadrantes no caso da exponencial. O seu nome não é Raimundo? Eu não gosto que me chamem desse nome. Ah, então pronto. Então, vamos definir assim. Só um momentinho, Afonso. Definição. Tá? Porque isso tem que ser em matemática, né? Raimundo. A lógica, Raimundo tem lógica para isso. Equivale a Afonso. Menos pronúncia na fonética. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra Afonso, é Raimundo. No meu caso, que é Raimundo, é Raimundo. A gente não pode decidir tanto na barriga da mãe? Tudo bem. Então, Afonso, diga lá pra gente. 4 quadrantes. A exponencial, basta observar que é o único quadrante que está a função para espelhar para o outro, abaixo dele. No caso. Exato. Se você está pensando só em sinal, só em sinais, que é isso que a gente fez agora, você mantém os quadrantes, tá? Vai ser o quadrante equivalente, logo abaixo. Agora, se você está pensando em inversa, aí modifica um pouco, né? Porque essa parte aqui é espelhada para cá e essa parte aqui se mantém no mesmo quadrante. Tá bom? Então, a inversa é um pouco mais diferente. Tá bom? Bem, o que eu ia comentar com vocês é que já está postado no YouTube, lá na plataforma Moodle, a aula
que nós resolvemos toda aquela atividade exploratória, tá? Tá toda lá feitinho. Tá bom? Fizemos as 10 questões, eu e o professor Emerson. O professor Emerson é o professor de cálculo da tarde, tá? Eu faço 5 questões e o professor Emerson faz outras 5 questões, tá bom? Então já está postado lá, e se você por acaso vai assistir, está assistindo no início, tem a questão lá, eu queria passar, para qual minuto eu vou para a questão tal? Está descrito lá embaixo a minutagem exata de cada uma das questões. Você pode pular lá na hora que você bem entender, ok? Muito bem, então, tendo feito esta definição, a gente precisa agora do último gráfico, né? Aquele gráfico da função h, ele é muito importante para nós. Essa função h lá, a função h, ela é e elevado a x mais e elevado a menos x. Ideia de esboçar o gráfico dessa função, qual seria? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue esboçar esse gráfico, tá? O que é que nós vamos fazer? A princípio, nós não sabemos como é essa soma, mas nós sabemos como é este e como é este. Tá bom? A gente sabe como é os dois, né? Então, vamos colocar logo os dois gráficos aqui e vamos ver o que acontece. Então, você faz o seguinte, ó. Esse aqui, a gente sabe que ele é assim, né? Certo? E esse outro, ele é assim. Tá bom? Então, esse daqui é o e elevado a x. E esse aqui é o e elevado a menos x. Tá? Agora eu vou somá-los. O que vocês acham que vai dar? O que você tem que fazer? Pega, por exemplo, este ponto. Quando você pegar nesse ponto aqui, você tem que pegar esse tamanho e somar com esse pedacinho bem aqui de baixo. Então, a imagem vai dar um pouquinho aqui em cima. Tá? Ok? Se você pegasse um cara mais aqui, esse cara, por exemplo, aqui, então você teria que pegar esse tamanho e somar com um pedacinho bem pequenininho. Então, a imagem vai dar um pouquinho acima. Tá? O certo é que, à medida que você vai indo embora lá para a direita, a imagem, a contribuição do gráfico de baixo é mínima. Tá? Então, o gráfico da soma tende a ser muito perto do gráfico amarelo. Da mesma forma, do lado esquerdo. Vai ser muito perto do gráfico branco. Né? Agora, e aqui? Nesse ponto, a imagem do branco é 1 e do amarelo também é 1. Então, quando você somar, dá 2. Tá? Então, a imagem aqui vai no 2. Então, eu sei que quando eu vou para lá, se aproxima muito desse gráfico. Quando eu vou para cá, se aproxima muito desse gráfico. Então, esse deve ser o gráfico. Ok? Tudo bem? Esse é o gráfico da soma. Tá? Então, o nosso colega lá estava certo. Beleza? Esse é o gráfico desta função. Tá? Muito bem, então acho que já temos bastante coisas de funções exponenciais. Vamos agora para a função logarítmica. Então, pronto. Então, da forma que nós definimos, nós já temos que a exponencial é bijetora. E ela é assim, f de x igual a elevado a x. Se eu chamar esse f de x de y, vai ficar a elevado a y igual a elevado a x. Tá? A pergunta que se faz de imediato é a seguinte. Essa função f, ela está pegando alguém em R e levando alguém em R+, tirando zero. Ela faz isso. Tá?
Isso que está fazendo essa função f. Mas se é bijetora, eu quero fazer o contrário agora. Eu quero trazer os caras que foram levados para o destino dele aqui. Né? Saber quem é o destino dele aqui na reta R. Então, eu quero saber se eu isolar o x, como é que eu vou conseguir isolar esse x? Tá? Essa é a pergunta. Como eu isolo esse x? Tá? Então, a forma de você fazer isso é você usar a função logarítmica, que ela vai fazer o seguinte, olha. A seguinte função. Eu vou fazer uma conta aqui que ainda não faz sentido para vocês, mas já vai fazer. Vai ser o seguinte, eu vou colocar desse lado aqui, log base A de y, e do outro lado eu vou colocar log base A de A elevado a x. Tá? O que é que eu vou te falar já desde já? Quando você tiver log de o que tiver embaixo foi igual ao que tiver em cima, esse log dá 1. Tá? Aí, mas antes você pega esse x e joga para frente, que também vai ser uma propriedade. Tá bom? Então, vai ficar log de A na base A de y. Isso é igual a x vezes o log na base A de A, que isso aqui é 1. Então, vai ficar x igual a log na base A de y. Essa é a função. Tá? Então, se o x é elevado no y aqui por A elevado a x, ele é trazido de volta fazendo essa conta. Eu pego log na base A de y. O que significa isso? Ainda não sei. Vou definir agora. Tá? Então, vamos lá para a nossa definição? Então, a nossa definição vai ser a seguinte. Olha lá. Então, vou colocar aqui. Nossa definição vai ser o seguinte. Vai ser uma função que ela vai sair dos reais não negativos e não nulos e vai levar em R. Da seguinte forma, ela pega um carinha aqui e leva num f de x aqui, e esse f de x, que eu vou chamar de y, vai ser o log na base A de x. E o que significa isso? Esse A, a condição, esse A tem que ser maior que 0, e esse A tem que ser diferente de 1. E essa coisa, o que isso significa? Isso significa que todas as vezes que o y for igual a log na base A de x, isso aqui é equivalente a fazer x igual a A elevado a y. Tá bom? Vamos ver se a gente entende isso? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Essa é a definição da função logarítmica. Tá? O que era que nós tínhamos agora há pouco da função exponencial? A função exponencial era assim, ó, era R que ia em R não negativo, excluindo o zero. Tá? Isso era o que fazia a função exponencial. Então, a função inversa tem que pegar esse cara e vir nesse cara. Tá? É inverso, fazer o processo inverso. Por isso que o domínio da função logarítmica é isto. Tá? Esse é o domínio e lá vai estar o contradomínio. Tá bom? E ele vai fazer essa conta. E o que significa fazer essa conta? Bem, se eu não sei o que significa isso, eu vou te definir aqui uma equivalência. A equivalência vai ser a seguinte. Todas as vezes que você ver isto, você tem que enxergar isso. Tá? A base elevado ao resultado é igual ao cara que está aqui dentro. Tá ok? É só isso. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender isso? Tá? Então, essa é a definição da função logarítmica.
Muito bem, aí vão surgir as propriedades da função logarítmica. Assim como na exponencial, quando você pega a soma dá o produto, no logaritmo, quando você pega o produto dá a soma. Tá? Na exponencial, quando você pega a diferença da divisão, no logaritmo, quando você pega a divisão dá a diferença. Na exponencial, quando você pega o produto lá em cima da potência, no logaritmo, quando você pega a potência, dá o produto. Nota que um sempre desfaz o que o outro faz. Tá? Por quê? Porque é a função inversa. Um é a inversa da outra. Tá, ok? Muito bem. E o gráfico é esse. Vou deixar aqui os gráficos. Vou deixar os gráficos e já vamos ter uma noção intuitiva do que acontece com essas coisas no infinito e perto do zero. Então, o gráfico da função logarítmica acontece isso aqui. Eu vou diminuir aqui. Então, esse é o gráfico da função logarítmica. Passa aqui no 1. Tá? E só tem essa parte. Não tem para cá. Tá? Não tem para cá. Então, por que não tem para cá? Porque a sua própria definição começa com valores não negativos. Tá? Então, esse é o gráfico. Aí eu te pergunto, isso aqui se o A for maior que 1, tá? Aí eu te pergunto, se esse é o gráfico do log na base A de x, essa é a minha função f de x, eu te pergunto o seguinte, se o x for para mais infinito, o que acontece com a f de x? A f de x vai para onde? Se eu estiver indo embora para lá, esse gráfico vai para onde? Vai para mais infinito também. Ele vai crescendo, tá? Então, o gráfico vai para mais infinito. Agora, e se eu tivesse x indo para zero, eu estou me aproximando de zero, só que eu não estou indo por aqui, tá? Não faz sentido eu me aproximar por aqui, porque não tem gráfico desse lado. Eu quero me aproximar pelo outro lado, por valores maiores. Então, nós escrevemos assim, ó. 0 com o mais em cima, tá? Quer dizer que eu estou me aproximando de zero por valores positivos. O que acontece com a imagem da função? A imagem da função vai para onde? O que acontece? Eu estou fazendo isso e o gráfico está indo para onde? Para menos infinito, tá? Então, o gráfico está indo para menos infinito. Essas ideias precisam estar bem claras para vocês, tá bom? Muito bem. Esse é o gráfico da função logarítmica de base maior que 1. Vamos lá treinar? Vamos treinar, vamos determinar o domínio de cada uma dessas funções e só o domínio nessa, né? Então, você tem f de x igual a log na base 2 de x mais 1. A outra é g de x igual ln x² menos 1. A outra log na base 3 do módulo de x. E a outra ln de x mais 1 sobre x menos 1. Vamos determinar o domínio dessas 4 funções. Tá? Coisa nova que eu acrescentei, eu escrevi aqui ln. Tá? ln é o logaritmo natural. Tá? O que quer dizer logaritmo natural? Quer dizer que é o log e a base dele é aquele e.
tá? É o E. Aquele 2,7 alguma coisa, tá? Então, toda vez que for a base E, se escreve ln, tá? Muito bem. Então, qual é o domínio dessa função aqui? Eu posso colocar qualquer valor de x aqui? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Posso colocar qualquer valor de x? Vocês acham? Posso colocar 0 aqui? Sim ou não? Sim, porque 0 com mais 1 é 1. E 1 é um número que está neste conjunto. Então eu posso. Posso colocar o x igual a menos 1? Porque menos 1 com mais 1 é 0. Ok? Então não pode. Tá? Diga lá. Já que estamos falando de logaritmo, e dúvida do ensino médio que pode ser sanada agora. A base, quando ela está com um expoente, ela vai para frente do logaritmo no inverso. Faça uma referência agora para mim, só para ficar mais... Você está falando disso aqui. O que você está falando é assim. Se você tem logaritmo de 3, logaritmo de 9 na base 3. Tá? Log de 9 na base 3. O que é isso? Isso aqui é log na base 3 de 3 ao quadrado. Tá? Aí, esse quadrado vem para frente multiplicando. Vai ficar 2 vezes o log de 3 na base 3. Eu não entendi essa pergunta. Vem riscar aqui. Olha, cara, cabra corajoso. Vai, eu tô aqui. Tá. Não, mas para base a gente não mexeu. A gente não colocou propriedade nenhuma para base. O que você pode fazer é o que a gente chama de mudança de base. Quando você tem uma base lá e aquela base não é interessante, o colega está tentando falar para a gente o seguinte. Se eu tenho um logaritmo, imagina aqui, e está perguntando o seguinte, quando eu olho para a base desse logaritmo aqui, se fosse um número que tem um expoente, e quer saber o que eu faço com isso? Posso jogar esse expoente para frente, colocar alguma fração na frente? Bem, nós não definimos nada a respeito disso. Tá? O que geralmente se faz é quando você tem uma base que você não quer que seja essa base, você quer que seja uma outra base. Aí você faz o que a gente chama de mudança de base. Tá? Isso é o máximo que a gente pode fazer até agora. Tá bom? Muito bem, então o que nós queremos é aqui. É o gráfico dessa, aliás, o domínio dessa função. A gente já sabe que o 0 eu posso colocar, o menos 1 eu não posso colocar. Né? Então, aqui, qual é o cuidado que você tem que tomar? Bem, o cuidado é que esse cara não seja um número negativo e nem 0. Certo? Então, então você tem que ter x mais 1. X mais 1 ele tem que ser maior que 0. Certo? Eu não quero ele 0 e nem quero ele negativo. Tá? Então, ele tem que ser maior que 0. Só passar um 1 para lá, vai ficar x maior que menos 1. Esse é o domínio. Tá? É os números reais, tais que esses números todos sejam maiores que menos 1. Tudo bem? Deu para entender? Tá. E agora, neste outro aqui? O domínio de cara dessa função. O que é um domínio dessa? Vai, direto, responde. O que é um domínio dessa? Não tem que ser maior que 0? Eu já coloquei um módulo. Se eu já coloquei um módulo, eu já resolvi o problema do sinal, certo? Não tenho mais números negativos aqui. Então, qual é o meu único problema agora? É o 0.
Então, só retiro o zero. Então, o domínio são todos os reais menos o zero. Só preciso tirar o zero. O resto já está resolvido, tá? E esse aqui? Domínio desse. Lembre-se que isso aqui é logaritmo de base e, tá? Como fica o domínio desse? O que é que eu tenho que estudar? Que isso que tem aqui dentro tem que ser maior que zero, tá? Aí eu lembro que x² menos 1 x² menos 1 é essa parábola aqui, né? Menos 1, 1. x² menos 1 é essa parábola, tá? E do 1 para lá é positivo e do menos 1 para cá é positivo. Então, o domínio quem seria? De menos infinito até menos 1, aberto, tá? E do 1 em diante, também aberto, unido, 1 até mais infinito. Beleza? Esse é o domínio dessa função, tá? E essa aqui eu vou deixar como exercício para vocês determinarem o domínio dessa função. Muito bem. Vamos fazer o gráfico dessa função linda aqui. F de x igual ln do módulo de x. Ln do módulo de x. Gráfico dessa função. Vamos fazer o gráfico dessa função. Já sabemos que o domínio dela não é problema para a gente, né? Só retira o zero, certo? Então, o gráfico dela, como seria? Né? Vou colocar aqui. Como é o gráfico do logaritmo? É assim, né? Assim é o gráfico do logaritmo passando pelo 1, tá? Independente dessa base, eu só preciso que essa base seja um número maior que 1. Se é maior que 1, o gráfico é assim, tá? É o caso aqui, ó. Essa aqui, como é esta função? Ela é assim, ó. Ela é ln, que é o log, na base e de x, se o x for maior que zero, tá? E ela é... Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. O que nós temos? A nossa função é isso aqui, f de x igual a ln de x, certo? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é ln do módulo, né? Só para deixar claro, isso aqui é log na base e. Se o x for positivo, é ele mesmo. Então, se o x for maior que zero, tá? E é o log na base e de menos x, se o x for um valor negativo. Tá? Lembra que o módulo sempre resulta uma coisa positiva, tá? Se o x é negativo, eu coloco o menos na frente, o menos com menos do x vai ficar um valor positivo. Tá bom? Muito bem. Bem, o log de x, eu já sei como é esse gráfico. O gráfico dessa função é algo assim. Certo? Esse é o gráfico dessa função, essa aqui de cima. E como seria o gráfico dessa? O gráfico dessa é quase a mesma coisa. Esse é o gráfico. Tá bom? É o mesmo logaritmo, só que é como se tivesse espelhado com relação ao eixo y. Beleza? Tá? Muito bem. Bonito, né? Bonito. E se por acaso eu mexesse nessa função? Ah, eu não quero essa função. Eu quero isso aqui. Eu quero eu quero g de x. Eu quero logaritmo natural. Tava assim, né? Logaritmo natural do módulo de x, certo? Eu não quero logaritmo natural do módulo de x. Eu quero
módulo do logaritmo natural do módulo. Como seria? Como seria? Só pega a parte negativa e rebate para cima. Então, eu ia rebater essa parte aqui. Essa parte ia ficar assim, ó. Certo? Ia subir lá. Então, ia ser assim, ó. Faz isso, chega aqui, faz isso. Ia ser assim, ó. Tá? Esse que seria o gráfico. É só rebater a parte negativa para cima. Beleza? Muito bem, muito bem. Essas são as funções exponenciais e logarítmicas. Dica que eu dou para vocês, revisem todas as funções que nós já falamos até agora, tá? Revisem bastante, porque quando a gente chegar na próxima aula, começar a falar de limites e continuidades, o nosso pressuposto é que você já sabe essas funções, já domina bem elas, já compreende bem o domínio delas, a imagem delas, tá? Já sabe bem quem é a função e quem é a inversa e qual é a condição para ter inversa, tá? Esse é o pressuposto que nós vamos fazer. Muito bem. Então, vamos para uma diversão maior. Tá? Eu vou pegar uma equação ali, olha. X² sobre A² mais Y² sobre B². Eu vou supor que esse A e esse B são maiores que zero, tá? Isso aqui igual a 1. Essa é a equação de quem? Equação de quem? Pode falar. Isso aqui é a equação de quem? Se não tivesse o A e o B aqui, seria a equação do quê? Da? Circunferência. Amém. Né? Muito bem. Então, se o A foi igual ao B, você tem a equação da circunferência. Mas se o A é diferente do B, você tem a equação de quem? Da elipse. Ok? Da elipse. Porque ou vai ter um achatamento assim ou um achatamento assim. Tá? Então, essa é a equação da elipse. Tá? Muito bem. Equação da elipse. Tá? Você pode se perguntar assim. Suponha que eu tenho aqui o plano cartesiano aqui. Tá? Quem são esses pontos? Quem são esses caras que satisfazem a equação da elipse? Você pode se perguntar, quem são esses caras? E a solução para isso? A solução para isso são coisas assim, ó. X de t igual a cosseno de t e y de t igual a b seno de t. Tá? Vê se isso resolve o nosso problema. Vamos ver? Vamos lá, você tem que pegar o x e elevar ao quadrado. Quem é o x? O x é a cosseno t. Vai ficar a ao quadrado cosseno ao quadrado de t sobre a ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o y? O y é b seno t. Vai ficar b quadrado seno ao quadrado de t, isso sobre b quadrado. Tá bom? Ok? Cancela b, cancela a. Ficou seno quadrado mais cosseno quadrado, que é? É quanto? 1. Perfeito. Então, x dessa forma, y dessa forma, resolve isso. Tá? Então, todos os pontos da elipse desse tipo são do tipo a cosseno t, b seno t. Tá? Tá.
Beleza. Isso para elipse. Mas, e se de repente, matemática é assim, né? Tá somando, né? Mas se a gente quiser subtrair? Eu não quero somar, eu quero subtrair agora. Quero fazer x² sobre a² menos y² sobre b². Isso é igual a 1. Que objeto geométrico é esse? Quem é esse cara? Chuta, vai. Quem é? Quem é? Não? Nenhum chute? Começa com H. Vai. Oi? Não? É a hipérbole. Ok? Essa é a hipérbole. Bom? Para quem não sabe ainda como é a hipérbole é uma coisa assim. Tá? Uma coisa assim. Aí você se pergunta, da mesma forma como você se perguntou para a elipse, você se pergunta para a hipérbole. Esses carinhas, quem são? Quem são esses carinhas? Como nós estamos na curva chamada de hipérbole, é aí que vai surgir algumas funções. E essas funções são chamadas de funções hiperbólicas. Ok? Porque na sua origem, elas fazem parte de pontos da hipérbole. Tá bom? Então, temos aí as funções hiperbólicas, que são essas. É o seno hiperbólico de x, tá? F de x é igual a seno hiperbólico de x. Quem é o seno hiperbólico de x? É a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. G de x, que é o cosseno hiperbólico de x, é exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Essas são as funções seno e cosseno hiperbólico. Tá? Tá bom? Vamos ver se isso parece mesmo com seno e cosseno, né? Já que a gente está colocando seno e cosseno aí. Vamos lá. Quando você olha para o ciclo trigonométrico, não é? Se você pega aqui x, a imagem vai dar um certo valor, certo? Se você pega menos x, a imagem vai dar inverso. Então, o seno de menos x é igual a menos menos o seno de menos x, tá? Que é a história da gente falar de função ímpar e função par, tá? Vamos ver se isso acontece aqui para a função seno hiperbólico, tá bom? Vamos fazer isso. Então, seria seno hiperbólico de menos x, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que onde você tiver x, você coloca menos x. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar exponencial de menos x menos exponencial. Já está o menos lá, só eu quero colocar menos x, então vai ficar mais, tá? X sobre 2. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que menos... Estou colocando menos em evidência? Então vai ficar e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tudo bem? Tá? Mas o que é isso aqui que está aqui dentro? Isso aqui dentro é exatamente
o seno hiperbólico de x. Tá? Esse aqui é o seno hiperbólico de x. Então, você calcular seno de menos x é a mesma coisa que você fizer menos o seno de x. Tá? Seno hiperbólico. Tá bom? Então, se assemelha com o que acontece nas funções trigonométricas. Beleza? E se fosse cosseno, né? Se dá na mesma também? Cosseno de menos x. O que vai acontecer? Cosseno hiperbólico de menos x, cosseno hiperbólico é isso, tá? De menos x vai ficar e elevado a menos x mais e elevado a x. Tá bom? Olha, o que está escrito lá é exatamente isso. Ok? Então, cosseno hiperbólico de menos x é a mesma coisa que o cosseno hiperbólico de x. Então, uma é uma função ímpar e a outra é uma função par. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou precisar um pouquinho mais de espaço, eu vou apagar aqui então. Então, a solução dos pontos da hipérbole é você fazer o seguinte. Você pegar um x de t igual a cosseno hiperbólico de t e um y de t igual a b seno hiperbólico de t. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Então, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer essa conta. Eu quero elevar ao quadrado, depois dividir por a quadrado, eleva ao quadrado, divido por b quadrado e verifico se isso dá 1. Tá? Então, vamos lá. Elevar isso aqui ao quadrado vai ficar a ao quadrado vezes esse aqui ao quadrado. Quem é o cosseno hiperbólico? O cosseno hiperbólico está aqui, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. E menos x, eu vou colocar normal, x mais e menos x, isso ao quadrado. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Tá bom? Agora o outro. Você concorda que eu não preciso utilizar esse a por enquanto, tá? Vamos deixar ele só para o final. Vamos pegar só o seno. Menos. Quem é o seno hiperbólico? O seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x, tá? Vai ficar e elevado a x menos e elevado a menos x, isso ao quadrado, sobre 4. Vamos ver o que isso é igual, tá? Vamos desenvolver aqui o quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, ó. E elevado a 2x, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Menos, vou colocar o parênteses aqui para a gente não errar sinal, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo dividido por 4. Tá? Agora, faltou um 2 aqui, né? Ó, bem aqui faltou um 2, tá? Tá, vamos fazer o jogo de sinal agora. Vai ficar e elevado a 2x mais 2. Aqui, dá quanto? E elevado a x vezes e elevado a menos x. Dá quanto? Dá 1, certo? Isso dá 1. Mais e elevado a menos 2x menos e elevado a 2x mais 2. Esse com esse dá 1. Esse vai ficar negativo. E elevado a menos 2x. Isso tudo dividido por 4.
tá? Agora, observa que esse aqui cancela com esse. E esse aqui cancela com esse aqui. Tá bom? E 2 mais 2 dá 4, dividido por 4 dá 1. Tá? Beleza? Então, satisfaz a equação da hipérbole. Tá ok? Então, diferente das funções trigonométricas que nós tínhamos, como era que nós tínhamos lá? Era seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso aqui dava 1, certo? Essa era a identidade fundamental. Tá? Agora, o que é que nós temos? Nós temos cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t. Isso é que dá 1. Ok? Então, apareceu um menos ali. Tá? Beleza? Muito bem. Então, essas são as funções hiperbólicas. E aí você pode começar. Bem, se eu definir seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, né? A pergunta imediata é: e a secante, cossecante, cotangente, tangente, o que a gente vai fazer? Define da mesma forma, né? Já sabemos quem é seno e quem é cosseno? Então, olha lá, a tangente vai ser seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico. Então, você vai ter a tangente daquela forma lá em cima. Tá? A cotangente também, né? Usando a mesma ideia da trigonometria. A cossecante dessa forma e a secante também. Tá? E aí vai surgir essa proposição que nós já mostramos agora há pouco o item 1, já mostramos o item 2, já mostramos o item 3, falta mostrar o item 4. Né? O item 4 fica como exercício para vocês. Vamos mostrar o item 5? Vamos provar o item 5? Okay. Vamos provar o item 5. Para você ver que realmente faz sentido você falar em seno e cosseno, porque as propriedades realmente se assemelham. Tá? Só que não é exatamente o seno e cosseno, porque elas satisfazem aquela hipérbole. Então, é chamado de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? Então, vamos provar a identidade 5. A identidade 5 diz o seguinte, que se você tem seno hiperbólico de x mais y, isso é igual seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de y vezes o cosseno hiperbólico de x. Tá? Vamos lá. Então, ao invés de você sair daqui para lá, nós vamos sair de lá para cá. Tá? Vamos pegar aqui um seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x, nós já sabemos, né? Seno hiperbólico é isso aqui, ó. Tá? Então, fica assim, ó. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E isso está multiplicando o cosseno hiperbólico de y. Tá? E o cosseno hiperbólico está lá embaixo. Então, é e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. Esses caras estão se multiplicando. Mais, agora é com y, tá? Então, vai ficar e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2 vezes e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá ok? Vamos fazer essa conta, tá? Então, aqui você distribui. Então, vai ficar e elevado a x mais y. Agora, esse com esse vai ficar e elevado a x menos y. Esse com esse vai ficar negativo. E elevado a y menos x. E esse com esse também negativo. E elevado a menos x menos y.
Vão olhando se eu não erro conta aí, tá? Mais. Agora, esse com esse. E elevado a x mais y. Esse com esse vai dar positivo, né? E elevado a y menos x. Esse com esse dá negativo. E elevado a x menos y. E esse com esse dá negativo também. E elevado a menos x menos y. Isso tudo sobre 4, certo? Isso tudo sobre 4. Muito bem. O que a gente pode fazer? Esse cara aqui, ó, tem duas parcelas dele, tá? Então, 2 e elevado a x mais y. Esse cara aqui, ó, e elevado a x menos y, ele está bem aqui com o sinal trocado. Então, eu já cancelo ele. Esse com esse. Agora, e elevado a y menos x está aqui, ó, também com o sinal trocado. Então, cancelo esse aqui com esse aqui. Beleza? Isso. Ótimo. Agora, ó, esse aqui é o mesmo do último lá, só que negativo, né? Então, menos 2 e elevado a menos x menos y. Isso tudo sobre 4. Tá? Agora você pode simplificar, certo? Simplificando por 2, eu vou escrever aqui na frente. Então vai ficar assim, ó. E elevado a x mais y menos e elevado a menos, vou colocar assim, ó, x mais y. Coloquei o menos em evidência, tá? Isso tudo dividido por 2. Tá bom? Ok? Agora você tem um expoente positivo e um expoente negativo. Com um sinal de menos aqui, isso aqui nada mais é do que o seno hiperbólico de x mais y. Tá? Tudo bem? Então tá provado aí. Então nós também temos o seno hiperbólico da soma é aquela história, né? Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, tá bom? A identidade permanece, tá? Não teve alteração aí. Muito bem, então vamos calcular agora o seno hiperbólico de zero. Conseguimos fazer isso? É fácil? É complexo? Como é que é? O seno hiperbólico de zero. E aí? Como que está sendo a experiência com as funções hiperbólicas? Tudo bem? Tranquilo? Nada demais. O que é uma função hiperbólica, né? É uma exponencial somada com uma outra exponencial dividida por 2. Grandes coisas. Mande uma coisa mais difícil. Não vai ter. Não vai ter. Oi? Não lhe apresentaram ela? Não, para mim também não apresentaram. Na verdade, eu acho que as funções hiperbólicas, eu acho que eu fui apresentado a elas aqui no Projeto Newton. Foi quando eu fui ver as funções hiperbólicas pela primeira vez. Mas isso quando eu fui monitor aqui no Projeto Newton em 2013. Tá? Em 2013, vocês estavam fazendo o quê? O que vocês gostam de fazer? Estudando. Tá? Vocês estavam estudando. É isso que vocês fazem da vida, é isso que vocês gostam de fazer. Tá? Vamos lá. Então, seno hiperbólico de zero, o que você tem que fazer é a exponencial de zero menos a exponencial de menos zero dividido por 2, não é isso? Exponencial de zero é 1, menos exponencial de menos zero é exponencial de zero, que é 1.
dividido por 2, isso vai dar 0. Pronto. Simples. Né? Simples, simples, simples. Vamos para outra? Mais complexa? Cosseno de 0 não é legal. Vamos pegar o seno hiperbólico do log natural de 2. Tá? Essa é a melhorzinha. Seno hiperbólico do log natural de 2. Tá? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. E elevado ao log natural de 2 menos E elevado a menos o log natural de 2. Isso tudo sobre 2. E agora? E agora? Como é que fica? Alguma ideia? Dá para fazer. Como é que faz? Ideia de como fazer? Você está trabalhando com a função exponencial de base e o logaritmo de base e. Um é o que do outro? Um é a inversa do outro. Tá? Se é um inversa do outro, quando você faz a composição dessas funções, dá o quê? Dá a função identidade. Tá bom? Então, o que você está fazendo é composição. Né? Então, olha, se você está com dúvida, você se pergunta assim, bem, esse y, quem é? Eu quero saber quem é esse y. Tá? Então, você aplica o logaritmo natural dos dois lados. Tá? Então, vai ficar assim, ó, logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural da exponencial do logaritmo natural de 2. Tá? Propriedade do logaritmo. O expoente vem para frente, certo? Então, vai ficar logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de 2 vezes o logaritmo natural de e. Tá? Quanto é o logaritmo natural de e? 1. Por que é 1? Porque a base do logaritmo natural é e. Toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é 1. Tá? Então, esse aqui eu sei que é 1. Muito bem. Então, vai sobrar quem? O logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de 2. Certo? Se o logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de 2, quem é o y? Quem é o y? 2. Né? Por que 2? Porque o logaritmo é uma função objetiva. Né? Então, quem tiver aqui tem que ser o mesmo daqui. Então, esse y é 2. Tá, beleza? Tá? Então, eu já sei que isso aqui vai dar 2. E aqui? Quanto vai dar? Quanto vai dar? Menos 2? Será? Outro chute. Outro chute. Alguém disse que vai dar menos 2. Mais alguém? 2. Outra opção? Talvez ninguém tenha acertado ainda. Vai, outra opção. Eu acho que a flamenguista acertou. Qual é a resposta? Não? Ninguém? Vamos fazer então. Então, acho que não é 2. E nem menos 2. Acho que é 1 sobre 2.
Alguém já viu aí que é 1 sobre 2? Olha lá. Eu não sei quem é esse cara, então vou chamar esse cara de y. Y é igual a e elevado a menos log natural de 2. Tá bom? Ok? O que eu vou fazer? Se está negativo, quer dizer que eu posso escrever isso da seguinte forma. Y é igual a 1 sobre e log natural de 2. Certo? Ok? Agora eu vou aplicar o log natural dos dois lados. Vai ficar log natural de y é igual a log natural de 1 sobre e log natural de 2. Certo? Agora eu vou aplicar a propriedade de logaritmo. O logaritmo da divisão é o logaritmo da diferença. Certo? Então, vai ficar log natural de y é igual a log natural de 1 menos log natural de e elevado a log natural de 2. Certo? Log natural de 1 é quanto? 0. Certo? Então, esse cara aqui vai embora. Muito bem. Acho que não é nem meio, né? Parece que é menos meio. Ou nem isso. Então, vai ficar assim, ó. Log natural de y igual a menos, né? Vai ficar assim, ó, log natural de e elevado a log natural de 2, certo? Não, vai dar menos 2, né? E o expoente vem para frente multiplicando, certo? Vai ficar log natural de y é igual a menos log natural de 2 vezes o log natural de e. Isso aqui dá 1, né? Ok? Esse dá 1. Sobrou só log natural de y igual a menos log natural de 2. Então, o y é quanto? Quanto é o y? E aí, quanto é o y? Vocês pensam quanto é o y? Me digam quanto é o y. Muito bem, vou deixar aí. Aí vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem. Com a tangente do log natural de 3. Essa última lá é legal, tá? A tangente hiperbólica do 0,8. Eu te dou a tangente, eu quero que você me diga quem é seno e quem é cosseno. Tá? Faça isso. E na próxima aula veremos a nossa emoção inicial. Né? Limite e continuidade. Aí sim inicia o cálculo de verdade. Tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.